Profeta Ageu. A palavra do Senhor diz assim: a glória deste novo templo, ou da segunda casa, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Por essa palavra. Obrigado. O profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, eles são os profetas que eles deram a palavra pós o exílio, né? Pós o povo sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, né? E isso aqui se passa dentro do livro lá de Esdras e Neemias. E inclusive nós vamos precisar um pouco do auxílio desses livros para a gente entender um pouco aqui o que eu quero passar para a igreja. Aí se a igreja puder voltar um pouquinho lá para o livro de Esdras. Amém? O tema da minha mensagem é: você é o verdadeiro templo da glória de Deus. Amém? Será que nós somos esse verdadeiro templo? Então vocês acham que teve quantos templos? 1, 2 ou 3 templos? Dois templos. Ageu, ele foi um profeta pós-exílio babilônico, né? E aqui ele está falando, ele está chamando o povo para reconstruir o templo do Senhor, o segundo templo, né? Que se encontrava em ruínas. E isso foi uma ordem que Deus deu através do rei Ciro, irmãos. Um rei ímpio, um rei lá do Império Persa. Mas Deus falou com esse rei e falou para esse rei decretar que o povo que saiu do exílio teria que construir um templo que estava em ruínas. Isso nós vemos aqui no capítulo 1 de Esdras. A partir do verso 1 fala assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, um outro profeta, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, os Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá para Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. Então esse era um decreto que Deus deu através do rei persa, do imperador persa, Ciro. Então Deus falou para ele através do profeta Jeremias, como nós vemos aqui. E o povo começou, irmãos, a construção desse templo. Eles estavam indo até bem. Eles estavam cuidando da obra do Senhor. Mas aí apareceu os inimigos dos judeus. Eles apareceram como? Querendo ajudar. Olha, nós vamos ajudar vocês a construir esse templo. Aí eles foram lá e falaram com Zorobabel, que era o governador de Israel na época. Aí eles lá no capítulo 4, eles falam assim, verso 1: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel,
foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes de famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. E aí, irmãos, o que aconteceu? O povo, em vez de continuar a construção do templo, eles desanimaram, porque esse povo que foi aqui falar com Zorobabel, eles pagaram pessoas para desanimar o povo. E eles foram até o rei Xerxes também, o rei Artaxerxes, com as histórias que o povo estava querendo se rebelar contra o reinado de Ciro. E aí eles impediram, começaram a... teve até um decreto que impediu deles de continuar a obra. E aqui no verso 4 fala assim, no mesmo capítulo, fala assim: então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, atemorizando-o para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e o frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Mas aí o que aconteceu com esse povo? Eles pararam a construção do templo, mas eles não deixaram, eles não abandonaram de cuidar da casa deles. Eles continuaram a fazer as outras coisas e deixaram a obra do Senhor. E o tema principal de Ageu é: faça a obra do Senhor e Deus cuida de você. Faça a obra do Senhor e você vai ser abençoado. Mas o que aconteceu com o povo? Eles pararam a obra, começaram a cuidar das coisas dele e deixaram as coisas do Senhor para trás. E eles tinham até uma desculpa. Foi o povo que decretou para que nós não continuássemos essa obra. Mas enfim, essa construção desse templo, ela começou em 536 a.C., sobre os alicerces do templo de Salomão, que os babilônios tinham reduzido ao nível do chão, irmãos. Não sobrou pedra sobre pedra. Eles arrasaram, destruíram mesmo. Eles falam: é aqui que o povo de Deus se reúne, é aqui que eles fazem o sacrifício, é aqui que eles adoram o Senhor, então nós vamos destruir. Acabaram com o templo. Aqui que o Deus deles habita, então vamos destruir. E no meio desse povo que tinha voltado do exílio, tinha pessoas que elas tinham visto o primeiro templo. E aqui no capítulo 3 mesmo de Esdras, esse povo, quando ele viu o estado do templo, eles começaram a chorar. Aqui no verso 12, 3:12, mas muitos dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das famílias, os mais velhos, os que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Mas muitos, porém, gritaram de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro.
pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Então, quando o povo mais velho viu aquele templo em ruínas, aquele templo onde que foi visto a glória de Deus muitas vezes, em ruínas, eles falaram: nós não vamos conseguir fazer um outro com a glória daquele. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que estavam com eles, os exilados que voltaram com os mais velhos, eles ouviram falar daquele antigo templo. Então eles se alegraram, uns choraram e outros se alegraram. Os que choraram porque eles não iriam ver mais o que eles viram, mas os que se alegraram, falaram: quem sabe Deus volte a habitar de novo no meio do povo dele. Então eles se alegraram: vamos construir, vamos fazer esse templo novamente. Mas aí veio o inimigo e semeou desânimo no meio do povo. E aí Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias. Foram esses dois profetas, lá no capítulo 6, fala que eles foram lá e profetizaram, pregaram, para que o povo não desanimasse e voltasse à construção do templo. Aqui no capítulo 1 ele dá uma advertência ao povo. Ele fala assim Nós vamos discorrer um pouco esse livro de Ageu. Aqui no capítulo 2 ele fala assim: assim diz o Senhor, no capítulo 1, verso 2, fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E aí ele fala assim para eles, a partir do versículo 5: veja onde os seus caminhos o levaram. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe o para colocar numa bolsa furada, num saquetel furado. O povo só estava preocupado com as suas casas, com as suas vidas. Por eles estarem em desobediência, irmãos, tudo que eles faziam era algo amaldiçoado. Eles plantavam muito e colhiam pouco. Eles comiam, mas eles sempre estavam com fome, irmãos. É verdade, meu Deus. Eles se vestiam, eles colocavam roupa, mas eles ainda sentiam frio. E o salário? E o salário que eles pegavam, irmãos? Eles colocavam num saquetel furado. Eu lembro muito dessa passagem que o pastor falava muito ali pra gente no ponto de pregação, né, pastor? Eu lembro que vocês estão pegando seu dinheiro, vocês estão colocando no saquetel furado. Acho que foi nessa passagem que ele pregou, provavelmente. Eu lembro esse marcou, ficou muito marcado, igual a passagem que a Tive sempre falava ali. Há um tempo determinado para todas as coisas. Parece que tem coisa que fica, pelo menos para mim ficou muito gravado. Não parece, irmão, um pouco com a nossa vida? Você arruma um carro, a geladeira quebra. Você conserta a geladeira, dá defeito na TV. Você fica doente, o dinheiro vai tudo embora com remédio. Parece que nós estamos colocando o dinheiro num saco furado. Aí você fala: é o inimigo. É o inimigo, está me perseguindo. Não, irmãos. Olha o que o profeta fala: veja aonde os seus caminhos te levaram.
Quantas coisas, irmãos, nós fazemos sem a direção de Deus, pensando que é vontade dele. E não é, igreja. Não é a vontade dele. O povo estava preocupado com suas casas. E eles tinham desculpa, irmãos. Ah, foi o rei Artaxerxes que falou para a gente parar. Foi ele que nos impediu. Não é assim, irmãos? Qualquer dificuldade que passamos, já queremos abandonar a obra do Senhor. Eu louvo, irmãos. Estou até fazendo curso agora. Ninguém interage comigo nos louvores. Parece que eu estou cantando para as paredes. Estou pregando e ninguém não presta nem atenção. Tem gente dormindo. Vou parar, chega, isso não é para mim não. Estou ensaiando e ninguém vê isso, estou cansado. Chega, não dá, vou parar. Isso não é para mim. 15 horas estudando para entregar em 2 horas e o povo chega. Isso não é para mim. Tem uma coisa a dizer para você. Não abandone a obra do Senhor, mas faça para o Senhor, não para serviço pelos outros. Deus poderoso e glorioso. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, irmãos. Porque aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Se os nossos corações não forem íntegros ao Senhor, a obra fica pesada, dá desânimo, encontramos dificuldade em tudo e perdemos o brilho nos olhos, perdemos o primeiro amor, igreja. E porque o povo estava em desobediência, irmãos, tudo estava dando errado. Aqui no verso 9 fala assim: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca. Quem? O diabo? Não. O próprio Deus, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens, e o ganho do trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Tudo é Deus, irmãos. Quando nós não vivemos no centro da vontade dele, tudo que nós fazemos sem a direção dele. O povo resolveu, falou: não, eu vou cuidar da minha casa. Tem mais o que fazer, tenho que lavar roupa, fazer a comida. A obra do Senhor, deixa para lá. Tem outros que fazem. Tem outros para fazer. E aí nós reclamamos: está dando tudo errado. Não está dando nada certo. Não é assim, igreja? É. Mas o Senhor sabe o que Ele quer de nós, irmãos. Sabe por que Deus Ele quer que nós cuidamos das coisas dele? Porque Ele cuida da gente. Olha o que fala aqui no verso 8, no capítulo 1. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre. E lá eu seja glorificado. Diz o Senhor. É para isso que Ele quer, irmãos. É para que o nome dele seja glorificado. Não é para a nossa glória, não é para a glória do homem. É para a glória de Deus. E o povo estava preocupado, irmãos. O povo falou assim. Aí Zorobabel e Josué. Zorobabel que era o sacerdote, Josué que era Zorobabel era o governador, Josué o sacerdote. E Ageu o profeta foram lá e falaram para o povo, e o povo se animou, irmãos.
se animou novamente em tomar a obra do Senhor. Mas só que aí eles falaram assim, no versículo 8 aqui do capítulo 2, ele fala assim, eles acharam, nós não temos as condições de fazer esse templo, porque o antigo templo era muito glorioso, nós não temos recurso. Aí sabe o que o Senhor fala para ele no capítulo, versículo 8? Fala assim para ele, tanto a prata quanto o ouro me pertence. Glória a Deus, aleluia. Declara o Senhor dos Exércitos. O templo de Salomão ele foi feito no auge de Israel. Todos se engajaram a fazer aquele templo. Até o rei Davi ofertou voluntariamente, o povo ofertou. Aí o povo falou, nós não temos recurso para igualar o antigo. Mas Deus disse, eu sou o dono do ouro e da prata, irmãos. Aleluia, Jesus. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês vão ver agora, irmãos. Era uma palavra profética, irmãos, porque Ageu era um profeta, então ele estava dando uma palavra profética, era uma profecia, era algo que ia acontecer. Talvez eles não iam ver, mas era no futuro. Então muitas das vezes nós só vemos o que está na nossa frente. Mas Deus tem planos melhores para nós. Planos maiores. Tudo, irmãos, pertence ao Senhor. Ele tem provisão para nossas vidas. Só que a maioria das vezes nós não estamos satisfeitos. E nós não somos como Paulo que dizia em Filipenses 4:11. Eu aprendi o segredo de ficar contente em qualquer situação. E o segredo é deixar Deus governar nossas vidas, irmãos. Cuide da obra do Senhor, que Ele cuida de você, irmãos. Não desanime no meio dessa jornada. Persevere. Nós vamos encontrar dificuldade. Deus não prometeu que ia ser fácil. Ele falou, pega a sua cruz e nega a si mesmo, irmãos. É uma vida de abandono ao velho eu, as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Mas também, por um outro lado, irmãos, nós não podemos cair na ilusão de acharmos que só porque nós estamos fazendo a obra do Senhor, estamos dentro da igreja, que nós vamos ser salvos. Só por causa que nós estamos aqui. É uma ilusão que pode levar muita gente para o inferno. Achar que só por frequentar a igreja, estar em todos os cultos, participa até de estudos bíblicos, elas vão ser salvas. Mas Jesus, ele disse assim, e ainda bem que foi ele mesmo que disse na sua palavra, é necessário nascer de novo, irmãos. Significa ser transformado, irmãos. Nova criatura. Vida transformada. Se na nossa conversão, nossos desejos e atitudes não mudaram, precisamos nos analisar, irmãos.